Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos dar continuidade na nossa maratona do livro Telares Essencial de Português do 7º ano. Nós vamos continuar a partir da página 213, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários quais os livros, as páginas e as séries vocês querem que eu corrija, tudo bem? Lembrando que a maratona nada mais é do que as correções, eu vou explicando, vou fazendo as correções, mas é uma explicação muito rápida, a gente faz bem rapidão, e aí a gente vai fazendo essas correções até finalizar o livro completo, tá bom? Então fica aqui comigo e vamos continuar. Na aula anterior a gente estava vendo algumas coisas sobre o uso das linguagens, e aqui a gente tem a parte de coesão textual, que você com certeza já deve ter visto com a sua prof presencial. Se você ainda não viu, não se preocupa, porque ela vai chegar nessa matéria e vai te explicar. Vamos então direto para o que interessa aqui, porque se eu for explicar tudo, o vídeo vai ficar muito longo. Então aqui no número 1 a gente tem um pequeno texto com uma imagem falando sobre os oceanos. E aí na letra A diz o seguinte: qual é o assunto ou o tema do trecho? Então aqui, gente, fala sobre a importância dos oceanos e a década da ciência oceânica. Na letra B, qual é a palavra-chave que representa esse tema? Então, a palavra-chave aqui é oceanos, né? Lembra que palavra-chave é a mesma coisa que a palavra principal. Então, aqui a gente tem oceanos. Na letra C, no caderno, copiem as expressões destacadas no texto e depois escreva um termo a que cada uma delas se refere. Então, olha só, desse tema, os oceanos e os benefícios que oferecem, benefícios que os oceanos oferecem, seus recursos, recursos dos oceanos, aí a gente tem aqui, ó, disso tudo, década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, disso, a relação do tema do texto com a nossa vida cotidiana. Deixa eu ver aqui a letra C e a letra D. Agora aqui na letra D você vai ter que conversar qual é a função das expressões destacadas. Então aqui, pessoal, é fazer retomada das ideias principais. Lembra que vocês já viram isso comigo em aulas anteriores. O que é fazer retomada de ideias principais? É quando você não pode ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo. Então, para você não ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo, você usa outras expressões para substituir as palavras para não ficar muito repetitivo, tá? Então, do trecho e deixar o texto com coesão. É isso aí. Aqui a gente vai ter que copiar a lista a seguir e a gente vai ter que indicar a classificação das palavras destacadas. Então, olha só. Aqui, ó, desse, que é o D mais esse, a gente tem um tema, que é um pronome demonstrativo, tá? Então, o nome mesmo já diz, demonstrativo. Tá demonstrando, né? Então, desse. Agora, isso também é um pronome demonstrativo. Seus é um pronome possessivo, porque seu é posse, né? Disso, que é a mesma coisa que de, mais isso, né? Disso tudo. Então, disso é um pronome demonstrativo e tudo é um pronome indefinido. E depois a gente tem aqui, ó, pronome demonstrativo também, ok? Beleza. Aqui, dando continuidade, diz o seguinte: o assunto, o tema do texto pode ser percebido pelas palavras e expressões destacadas. Com isso, qual é o assunto ou o tema do texto? Então, é obesidade ou peso excessivo entre crianças e adolescentes. Letra B. As palavras ou expressões destacadas apresentam sentidos próximos. Qual é a importância de se fazer uso desse recurso? Então, é conferir progressão ao sentido do texto, ok? Lá no número 3, ó, a gente tem aqui a parte dos organogramas, né? Aquela parte dos organogramas que... Ah, não, gente, peraí. Eu fui pro 3, eu tô achando que o 3 já é o organograma, mas tem essa parte aqui, ó. Então, vamos lá. Então, olha só, aqui na letra A você vai ter que conversar sobre as expressões destacadas, isso vai ser em sala de aula. E na letra B, no caderno, você vai copiar a alternativa que melhor caracteriza
esses recursos, né, que a autora empregou. Então, o que a gente vai ter aqui? Organizar a sequência do assunto a ser desenvolvido. Então, é esse aí que você vai marcar no caderno. Aqui no organograma, a gente vai ter o seguinte, você sabe que o organograma a gente já cansou de fazer, a gente vai ter que completar os espaços que estão em brancos. Então, olha só, o que é coesão textual? É a relação entre partes do texto para a proposição de sentido. Aí depois, os recursos para coesão referencial. Então aqui, a gente vai ter uso de pronomes, tá? Porque você vai estar fazendo uma referência. Então vai ser pronome pessoal, demonstrativo, indefinido. Lembra que eu falei para vocês? A gente faz uma referência sobre uma determinada palavra. Então, ó, o uso de palavras ou expressões de sentidos equivalentes para evitar repetição. Então é o que eu acabei de explicar. Para você não ficar repetindo o tempo todo a mesma coisa, você faz referência àquilo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, assim, ó, se eu falar assim, Ana gosta muito de brincar. Além disso, Ana também gosta muito de jogar videogame. E também, Ana vai para a escola todos os dias. Olha o tanto de Ana que eu tô repetindo. Olha. Ana também tem uma colega que se chama Suzy. Ana ama brincar com Suzy de patins. Olha o tanto de vezes que eu falo Ana. Então, o que a gente faz para fazer uma referência? A gente substitui palavras para não ficar repetido, tá? Então, por exemplo, Ana gosta de brincar. Ela também gosta muito de videogame. A menina também adora sua colega Suzy. Então, quando a gente fala assim, a gente está fazendo uma referência a Ana, né? Usando outras palavras para não ter que ficar repetindo o tempo todo. Deu para entender isso daí? Legal. Então, olha só, recursos para coesão sequencial. A gente tem aqui o uso de palavras ou expressões que ajudam a organizar a ordem de apresentação das ideias ou dos assuntos em um texto. Então, é isso aí. Agora, a gente tem aqui a parte de produção de texto. Parte de produção de texto, todas as produções que a gente tiver aqui no livro, vai ser em sala de aula, tá? Então, essa parte aqui a gente pula, porque vai ser com a prof presencial. Essa parte aqui também é uma continuação das suas produções textuais, então a gente também pula, porque vai ser com a sua prof presencial. Aqui a gente tem a parte de autoavaliação, que vocês sabem, né? Que essa parte também vai ser com a sua prof presencial, a gente não faz aqui, porque você tem que se autoavaliar, né? Então agora a gente vai entrar para o próximo capítulo aqui, né? Para o próximo tópico. Então aqui, essa parte aqui tá explicando o que a gente vai ver nessa unidade. E faz também alusão a uma resposta pessoal, porque você vai ter que conversar sobre isso aqui em sala de aula com a sua prof presencial também. Aqui a gente dá continuidade na abertura do capítulo, que agora a gente está indo para a unidade 7, nós já estamos finalizando o livro, tá, gente? Então, aqui, ó, apesar de estar mostrando para vocês que tem 364 páginas, as atividades vão só até a página 270, então nós já estamos caminhando para o final dessa maratona, tá? Agora a gente vai entrar numa parte que eu gosto bastante, que é a carta de reclamação. Nossa, prof, você gosta de reclamar? Não, não é isso, pessoal. É que a carta de reclamação é um texto muito utilizado, tá? Pra gente fazer contestações, pra gente fazer solicitações, tá? Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Ó, aqui a gente tem uma carta de reclamação a um jornal, tá? Então o leitor, eu não vou ler o texto, eu só vou explicar. O leitor, ele tá cobrando a retirada de um veículo que tá abandonado. Então, ele tá, né, questionando, ele tá achando ruim porque o veículo foi abandonado, então ele mandou uma carta para o jornal para que as autoridades possam fazer alguma coisa a respeito disso. Esse é o texto número 1. E aí, deixa só eu arredar aqui, que tem hora que meu mouse dá uma travadinha. Aí, olha só, aqui no texto 2, a gente tem uma carta de reclamação do PROCON por meio de um formulário online. Você já deve saber que o PROCON é um lugar onde a gente vai quando a gente precisa resolver alguma coisa, assim, do direito do consumidor, né? Uma coisa assim, por exemplo, vamos supor que a sua operadora de telefone cobrou um valor indevido lá, tipo, cobrou um valor nada a ver, era R$20 e você tá pagando R$50.
E aí você liga para a operadora e eles falam que não vão resolver. Então, nesse caso, você tem que ir no Procon, né, para que eles possam entrar na justiça e tal e fazer o seu direito valer enquanto consumidor. Aqui a gente tem, então, uma carta de reclamação em formato de formulário, tá? Então, aqui a gente tem um formulário online pra gente poder... Desculpa, gente, eu ainda tô gripada desde as aulas anteriores, então... Tem hora que eu vou ficar dando umas tossidas, né? Aqui em casa tá todo mundo tossindo. É capaz até de vocês ouvirem isso aí no vídeo. Vocês vão ouvir os meus filhos tossindo aqui também, aqui perto, que tá todo mundo tossindo. Então, aqui no texto 3, a gente tem uma carta, né? Que é uma carta, um post de reclamação em rede social. Então, ó, aqui a gente também tem um outro tipo de reclamação. Então, percebam que as reclamações, elas são diferentes, tá? E é muito fácil. O texto de reclamação, o próprio nome já diz. É quando você quer reclamar alguma coisa, tá? É quando você quer pedir alguma coisa que não tá legal, beleza? Aí, vamos fazer a interpretação disso, então. Ó, os textos usaram um canal de comunicação, tá? Que é um meio para expor sua reclamação. Então, pode ser pelo jornal, pode ser pela internet, né? E quais usaram os meios digitais? Os meios digitais foram os textos 2 e 3, tá? Então, esses aí usaram os meios digitais. Lá no número 2 diz o seguinte: escreva no caderno o assunto da reclamação ou o pedido dos textos 1, 2 e 3. Então, olha só, no texto 1 tá falando sobre abandono de um veículo. No texto 2, eles estão reclamando sobre falta de energia elétrica. O texto 3 está falando sobre etiquetas de roupas que incomodam. E aí, esses 3 aí fizeram essas reclamações. Lá no número 3, você vai responder no caderno o que se refere a cada texto. Então, a letra A está falando assim: teve sua resposta publicada. Quais textos tiveram a resposta publicada? 1 e o 3 tiveram as respostas publicadas. E usou o site oficial de reclamação. Aqui a gente teve o texto 2, porque o texto 2 usou o Procon, tá? O texto 3 usou o canal oficial da empresa de roupas. Tá? Usou aqui, ó, o canal oficial da empresa de roupas. Número 4. Qual dos textos registrou agradecimento do reclamante? Copie o agradecimento. Então, ó, às vezes, quando o problema é resolvido, a pessoa volta para agradecer. Então, aqui, ó, o agradecimento foi grata pelo retorno. Por quê? Porque retornaram para ela, né? Resolveram o problema dela. No número 5 é uma resposta pessoal, que está perguntando se você enfrenta algum desses tipos de problema. Eu não enfrento, graças a Deus, nenhum desses problemas, mas aqui na minha rua, na minha rua, praticamente na minha rua, né? Ali na esquina, ali na frente, tem um carro que fica abandonado lá e ele já está abandonado há uns 2 anos lá. Não é assim bem na minha rua, mas é perto da minha casa, é praticamente na minha rua. Então, às vezes esse tipo de coisa acontece. Daí você vai colocar a sua resposta pessoal, tá? Você vai escrever se tem algum problema, alguma coisa no seu bairro, né? Às vezes alguém passa pichando, sei lá, ou um bueiro estragou, ou tá, sei lá, o lixeiro não... eu tenho um problema, sabe qual que é? Aqui na minha cidade, principalmente no meu bairro, tem dia que o lixeiro cisma de não passar. Então eu poderia fazer uma carta problema, né, mandando essa carta problema para a prefeitura, por exemplo, solicitando que o lixeiro passasse na minha rua. Isso pode acontecer também, ok? Então isso aí seria a minha resposta pessoal. Se você não tiver nada, você coloca que não tem, beleza? Ó, no 6, localize a palavra protocolo dos 2 textos e copie o significado com que foi empregada neles. Então, aqui a gente vai ter o seguinte: registro no qual consta a data em que um documento foi encaminhado, ou seja, um recibo, ok? É isso aí. Lá na letra B, qual dos significados do protocolo pode explicar a expressão destacada na frase a seguir? Então, olha só, o cidadão quebrou o protocolo ao falar com o Papa. Aqui a gente tem algumas possibilidades, que é o seguinte: o cidadão não seguiu as regras a serem usadas em atos públicos, que é civis, religiosos, militares,
e diplomáticos, ok? Então, aí agora a gente vai para a seguinte questão. A gente tem aqui uma linguagem em construção de texto. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui não, mas só mais ou menos para vocês entenderem. Aqui a gente tem o assunto, né, da construção do texto, que é o leitor cobra a retirada do veículo. Aqui a gente vai ter a apresentação do pedido ou da reclamação. Depois vai ter o argumento, ou seja, o argumento é você explicar o que está acontecendo. Aí você vai ter a solicitação. A solicitação é você pedir, né? Você falar, ó, eu solicito que tire esse veículo daqui. E publicação e data. Então, isso aqui tudo você já viu com a sua prof presencial. Se você não viu ainda, vai ver. Mas é importante vocês atentarem para isso aqui, tá? Então, para o texto ficar certinho, você tem que colocar tudo isso. Prof, por que tem coisas que a gente precisa saber de um texto de reclamação? Por que a gente não pode deixar passar batido isso? Porque isso é uma coisa que você vai levar para sua vida, tá? Quando a gente estuda, tem muitas coisas que a gente aprende na escola que a gente não vai usar para absolutamente nada, tá? E eu, assim, gente, eu sou uma professora muito honesta, muito sincera. Eu não vou ficar falando pra vocês que tudo que vocês aprendem, vocês vão usar. Porque tem muita coisa que vocês aprendem na escola que não serve pra nada, que vocês não vão usar pra nada, tá? Por exemplo, você aprende um negócio lá na matemática que você vai aprender lá no ensino médio que depois você nunca mais vai usar na sua vida, a não ser que você escolha uma faculdade de exatas, ser um engenheiro, por exemplo. Fora isso, você nunca vai usar. Então, são coisas assim que você não precisa se preocupar. Agora, isso aqui na língua portuguesa, você precisa se preocupar sim. Por quê? Porque, de repente, no futuro, quando você tiver adulto, você vai precisar fazer uma carta de reclamação nas redes sociais. Você vai precisar entrar no site da prefeitura e reclamar sobre isso, por exemplo. De repente você virou adulto, casou, tá morando na sua casa e de repente alguém vai e abandona um carro na porta da sua casa, já pensou? Então tem coisas na língua portuguesa que você precisa estudar. Então por isso que eu tô dando muita ênfase explicando pra você que tem que ter o assunto, tem que ter o argumento, tem que ter data, tem que ter tudo, ok? Então tem coisas que eu explico um pouco mais porque realmente vale a pena. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o quadro e vai completar o que se pede. Então, olha só, no texto 2, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter explicação, então vai ter indicação de várias datas de explosões que causaram falta de energia elétrica, solicitação, vai ter conserto da rede de energia. Aí no texto 3, vai ter explicação, costuras com fios sintéticos que machucam, solicitação, eliminação de etiquetas de roupas. Então tudo isso vai ter nos dois e no texto 2 e no texto 3. Ok, argumento vocês já sabem, já expliquei para vocês. O argumento é quando você precisa convencer alguém ou você precisa defender um ponto de vista. Por exemplo, mãe, eu quero jogar videogame no sábado. Aí a sua mãe vira e fala, não, você tá de castigo. O que você vai precisar fazer? Você vai ter que argumentar, ou seja, você vai ter que convencer ela de que não, eu não preciso, eu não tenho que ficar de castigo no sábado. Tipo, rola de eu jogar videogame sim, porque, nossa, eu sou super bonzinho, eu sou um anjinho, né? Então você tem que convencer a sua mãe. Você tem que mostrar o ponto de vista. Não, olha, eu quero jogar videogame por quê? Porque eu lavei o banheiro, porque eu dei a ração pro cachorro. Eu tirei boas notas na escola, então, tipo, me tira do castigo. Então, isso é um argumento, tá? Você tá tentando convencer, você tá tentando defender o seu ponto de vista, ok? Isso aí vocês já sabem, eu já expliquei em aulas anteriores, mas vamos explicar de novo. Então aqui, na sua opinião, qual foi o argumento dos textos com mais força para convencer o destinatário da reclamação? Justifique a sua resposta. Aqui vai ser uma resposta pessoal, mas, né, você pode colocar, aceitar diferentes respostas, desde que justificadas. Aqui, no número 3, qual é a crítica que se pode deduzir na leitura da reclamação do texto 3? Então, olha só. O reclame critica a costura com fios ásperos nas etiquetas de roupas.
Aqui no número 4, copie no caderno os verbos em primeira pessoa presentes nos textos dos reclamantes. Então, olha só, tenho, que é um registro, né? Solicito, né, que verifique, e solicito a retirada. Letra B. Por qual motivo os reclamantes usam a primeira pessoa do singular em suas cartas? Porque são afetados pelos problemas também, né? Então, a primeira pessoa é utilizada porque eles próprios são afetados pelos problemas. O número 5, as cartas identificam as causas das reclamações. Quais consequências cada um dos problemas apontados pode trazer para o coletivo? Então, a letra A, ó, veículo abandonado. Aí você tem como possibilidade de resposta, olha, obstáculo de trânsito em via pública, proliferação de insetos, ratos, poluição do ambiente. E a gente sabe que realmente, se você deixa um veículo abandonado no meio da rua, né, além de ser um obstáculo no trânsito, porque fica aquele trambolho lá no meio, você tem que ficar desviando, né? Também vai ter insetos, vai ter ratos, né? O carro vai atrair um monte de bicho, é muito ruim. Letra B, explosão de transformadores. Então, como possibilidade, ó, é falta de energia elétrica, é o perigo de incêndio, é um risco de acidente para quem passa no local, né? Tudo isso pode acontecer. Letra C, etiquetas em roupas. Aí a gente tem aqui, ó, elas pinicam a pele, eu detesto também. Danifica a roupa e machuca quem tem a pele sensível. Eu fico toda me coçando quando tem etiqueta em roupa, é um horror. Então, olha só, aqui a gente tem o trecho do texto 2, e aí você vai copiar o que essa expressão indica. Então, essa expressão aqui, ó, ela indica finalidade. Lembra, finalidade é um objetivo, né? Ok. 7 diz o seguinte, ó. Os reclamantes nos textos lidos tornaram públicas as suas reclamações. Copie as alternativas que mostram o tipo de linguagem empregada por eles. Então, a gente vai ter linguagem clara e objetiva, e a gente vai ter linguagem em tom cordial. Então, essas daí são as duas que vocês vão marcar. Aí, na 224, a gente vai ter outro quadrinho. Então, um quadrinho assim, ó. Leia um quadro com exemplos de linguagem empregadas nos textos lidos. Letra A. O que vocês observaram no texto 3, que difere da linguagem dos demais, ou seja, que é diferente dos outros textos? Então, olha só, é o tipo de linguagem empregada, que é uma linguagem mais informal, ok? E, letra B, qual seria o provável motivo da diferença observada? Então, olha só, por ter sido publicado em rede social, em uma situação comunicativa diferente dos demais, pôde usar uma linguagem mais informal e espontânea, né? Aqui, no número 9, observe como cada reclamante fez a solicitação. Então, aqui a gente tem os 3 textos, onde cada um fez as suas reclamações. Agora, olha só, qual dos 3 textos dá mais ênfase na solicitação da resolução do problema? Justifique sua resposta. Então, aqui a gente vai ter o texto 1, que afirma esperar o atendimento imediato e não uma possibilidade de atendimento, como nos textos 2 e 3. Então, aqui, ó, no texto 1, é imediato, ó. Ele espera um atendimento imediato, ou seja, é para agora, é para hoje, é para já. Na letra B, reescreva os trechos dos outros 2 textos a fim de que sejam mais enfáticos na solicitação da resolução do problema. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades, né? Ó, o texto 2, solicito a Enel que modernize urgente a rede de energia da região. E o texto 3, solicito que sejam eliminadas as etiquetas que pinicam a pele. Aqui a gente vai ter aquela organização com um breve resumo do que a gente estudou. Aqui a gente vem para a prática da oralidade, que vocês vão fazer em sala de aula com a sua prof presencial, porque vai ser em grupo. Essa parte aqui também vai ser em grupo, vocês vão fazer com a prof presencial. Essa parte aqui de pesquisa também vai ser com a sua prof presencial. E aí agora a gente vai entrar na última página aqui, que é a página de
charges. Então, olha só, a última página da aula de hoje, tá, gente? Então, olha só, a gente tem aqui as linguagens de charge. Então, tem várias linguagens, na verdade, essa não é a última página, é essa aqui, né, que a gente vai fazer as interpretações. Então, olha só, há algum desrespeito observado na charge 1? Qual? Né? Então, aqui é a propaganda enganosa. Então, sim, tem um desrespeito, sim, que é a propaganda enganosa. Na charge 2, pela cena representada e pela fala do personagem, com quem provavelmente ele está conversando e que pedido ele pode ter feito. Então, olha só, provavelmente ele está conversando com o fabricante ou com o vendedor do produto que está em suas mãos. Havia pedido a troca do produto que veio com defeito, ok? Na letra C, qual é a importância da atitude que o personagem pretende tomar? Então, olha só, ela permite que outros consumidores conheçam melhor os procedimentos da empresa antes de decidir comprar produtos dela. E aqui vocês vão pensar o seguinte: quais são as possíveis intenções dessas charges? Então, a primeira intenção é criticar comportamentos observados nas vendas e geralmente as charges, elas são feitas para isso, tá? Geralmente, uma das finalidades das charges é fazer críticas, ok? Críticas construtivas ou não tão construtivas assim, mas geralmente é isso aí. E provocar risos pelo humor das situações, ok? Aqui a gente tem um breve resumo sobre o que é o Código da Defesa do Consumidor, né? Que é uma lei falando sobre o consumidor, sobre práticas que podem ou não ser feitas durante o nosso consumo. E a gente vai parar aqui então na página 229. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá. Tchau!